Fala galera, vamos para mais um podcast aqui do canal Edifica por aqui. E o tema de hoje é Quase Morri, mas Sobrevivi. Estou aqui. Estou aqui, com minha mãe, né? É a primeira vez que a gente grava aqui algo junto pro canal. E assim, eu pretendo fazer uma série de conteúdo, ou podcast ou vídeo, ou os dois juntos, sobre esse tema, né? Quase morri, mas sobrevivi, com a pessoa que eu vou estar chamando para poder contar. Então, estou aqui com minha mãe, com minha irmã, e nós vamos contar um pouquinho sobre a situação que ela passou em 2001. Ela teve uma doença rara, uma doença muito rara na época, uma doença desconhecida na época. Púrpura trombocitopênica trombótica, PTT. PTT, púrpura trombocitopênica trombótica. Que em resumo é o quê? O sangue A baixa das plaquetas no sangue. abaixo das plaquetas no sangue. Então ela precisa passar por um processo chamado plasmaferese, no qual ele tira o sangue dela com as plaquetas, né? Tira o sangue com as plaquetas e ela recebe aquelas plaquetas novas, né, dos doadores. Então, tudo começou em 2001, não foi num domingo, não foi? Domingo, de tarde, eu falando com minha irmã em Aracaju, e aí o telefone caiu da minha mão, só que quem estava aqui em casa comigo na hora foi Daniel, Nel, e aí eu caí, simplesmente eu caí, E não lembra e não mais. lembro disso aí, eu não lembro mais. Eu lembro que... Antes, apareceram as manchas roxas, né? Isso. Que a gente não sabia o que era. E também teve a questão do tremor, né? Das escritas também, que ela vinha escrevendo e a letra ficava bem trêmula. E as manchas roxas por todo o corpo. E aí ficava aquela coisa, né? O que será? Um falava, é preocupação, o outro, é estresse, é isso, é aquilo. Mas a gente sem saber o que era, porque era tudo muito novo. Inclusive foi muito novo até para os médicos na época, né? E veio também junto com anemia, não foi? Se não me engano. Teve anemia e ficou também com anemia profunda, não foi? Algo desse tipo, anemia profunda, alguma coisa assim. Hemolítica. Hemolítica. Eu sei que no domingo, aqui em casa, minha mãe desmaiou. E aí a gente chamou os vizinhos aqui para ajudar a dar socorro. Meu tio, ele tava com um carro na época, um Monza, se não me engano. E aí botou no Monza, desceu meu pai, desceu minha mãe. E aí foi direto pro HGE. HGE. E eu era pequeno, isso aí eu tenho hoje 29 anos. Estamos em 2020. Isso foi em 2001. Então eu tinha, nem lembro quanto tempo. Você nasceu em 91. 91, tava eu com devia ter 10 com anos. 10 anos mais Eu ou tava menos. com 13. Uma amiga nossa ficou aqui com a gente era pequeno e tal. E aí começou uma série assim que nós vivemos na nossa vida muito difícil. Porque não foi só esse momento que ela ficou internada, mas tiveram outros anos no decorrer dos anos que se passaram. Ela teve outras recaídas. Então assim, rapaz, foi muita luta, foi um negócio assim bem difícil pra gente. E hoje minha mãe tá viva, né? E tá aqui testemunhando o milagre do Senhor na vida dela. Eu lembro que, assim, em 2001, quando ela teve a primeira, né, crise, os médicos até nem sabiam, né? Ela ficou no HGE acho que questão de uma semana, foi pouco o período lá, mas não conseguiu identificar. E transferiu depois para o Irmandulce. Aí no Irmandulce ela veio fazendo outra bateria de exames, né? Ela chegou a cair lá, uma dessas vezes que ela levantou, que foi ao banheiro, ela caiu, bateu a cabeça. Nessa vez que caiu, que acho que perdeu a visão, que teve esse derrame, né? Ocular. Eu acho que o derrame foi a perda da visão, eu acho que foi Um AVC, do né? AVC. Foi depois, então. Ela teve essa queda. Eu lembro que me falaram que do Irmandulce eu fui para o Hemoba. Sim. E lá uma médica quem descobriu esse problema. Que aí meu. foi pro São Rafael depois. Depois do Hemoba eu fui para São Rafael. Peraí, então primeiro foi o HGE e lá fez alguns exames. Depois fui encaminhada para o Irmandulce. Irmandulce. Fiquei um período lá também. Fazendo A exames, enfermaria era né? até a enfermaria Santa Clara, né? Sim. Meu nome é Ana Clara, né? Sim. Aí de lá fui para o Hemoba e uma médica lá do Hemoba quem descobriu. Uma médica do Hemoba. Que era essa doença rara, né? PTT. E aí os médicos começaram um quebra-cabeça lá no Hospital São Rafael, né? Na época era o doutor Luiz Flávio, né? Ele Luiz Flávio.
se perguntava, né, o porquê dessa doença, pesquisou bastante, né, até chegar ao conclusão, tratamento, né? exato. Tratamento. Essa máquina que faz a transferência pega o plasma dela, né, joga fora e recebe, infunde nela o plasma das doações, né, com as novas plaquetas. Essa máquina plasmaferese só tinha na época no São Rafael e no Santa Isabel. E aí ela, graças a Deus, conseguiu ser internada no São Rafael, que lá na época foi o hospital que acolheu e pôde dar esse atendimento. Foi na época até que o São Rafael tinha o SUS, a coligação. Pelo SUS, Mas o São Rafael mudou até a gestão, é outra gestão agora, e assim que mudou essa gestão, eliminou o SUS do São Rafael. E assim foi muito bem tratado, Gestão GESUS, não foi mesmo? GESUS. Quando me perguntava, você tinha plano de saúde? Eu tinha um plano. Só que era o SUS com o G na frente. Jesus. Ela não sabia ainda, mas ela já estava sendo tratada por Jesus. Sim, é importante falar desse detalhe aí. A Ana falou de ela não sabia, porque assim, isso foi em 2001, né? Então nossa família só veio se converter em 2010. Foram 9 anos. A gente conhecia Deus de ouvir falar, aquela coisa de Deus te abençoe, né? De rezar, de fazer oração ali. Mas viver na prática com Deus, isso a gente foi ter em 2010. Eu lembro, Dan, que as pessoas que iam me visitar me desejavam boa saúde. Você precisa ter fé em Deus. Sim. E eu ficava me perguntando, mas como é que eu faço para eu ter fé em Deus? Sim. Eu acho que eu não tenho fé. E aí, como é que eu faço essa questão? Eu ficava me perguntando isso, né? Justamente. Mas ali já era Deus trabalhando na minha vida, né? E nesse decorrer eu tive 2 tromboses. Em 2009 eu tive um AVC hemorrágico. É isso que eu queria saber. Foi em 2009, não foi? Fui diagnosticada até de diabética. Minha pressão, minha glicemia foi para 248. A gente consegue lembrar de 2001, primeira crise, quais foram os anos que teve recaídas, que tiveram recaídas? Na verdade, eu não lembro exatamente, mas eu tive 4 recidivas, 4 internamentos por conta 2001, disso. Depois do quê? 2002, 2003, 2004, parece. né? Eu só me recordo bastante do 2009, foi quando eu tive o AVC. E depois acho que a última 2012, né? Não. Eu acho que não teve mais recaída. Teve recaída ainda de plaqueta? Teve, baixa de plaqueta, teve. Aparecia uma mancha roxa no corpo, eu já ficava preocupada, porque ali eu sabia que eu ia fazer o exame, que as plaquetas iam estar baixas, e que eu ia precisar internar, todo aquele procedimento, agulha. Tomar clexane na barriga. Isso aí já me deixava furar doente. Para colocar acesso, igual eu lembro que um dia eu estava com sintomas de gripe aqui em casa, né? E aí... Garganta, eu digo, meu Deus, a gente dando eu não vou dizer nada a ninguém, para eu não ter que ir para o hospital. Porque se eu disser que eu tô com febre, aí vão querer me levar para o hospital e aí vai detectar. Se fosse na época de hoje, eu ia dizer que era Covid. Né? Era o mesmo sintoma, era assim, febre quando vinha, era febre. Esse detalhe eu não lembro. Depois que eu associei, eu falei, então eu vou ficar ligada. Quando minha mãe tiver febre. Regina, uma de tia de Maria, teve aqui nesse dia, orou por mim, né? Aqui em casa. Eu não lembrava desse detalhe de febre, eu lembrava assim, que eram manchas roxas no corpo. Dor de cabeça também ela tinha. Dor de cabeça, né? Fraqueza, sentia também, por causa da anemia. Da anemia. Assim, vieram coisas juntas. E ainda teve o tempo que eu fiquei... Sim. Eu fiquei... Sem memória. Perdi a memória, foi memória. 2 meses mais ou menos. Foi o tempo da UTI, você fala? O tempo que você ficou na UTI? Não, a UTI foi quando eu contraí aquela bactéria, que eu fiquei no isolamento. Mas você ficou desacordada também, não no início, ela foi na primeira crise que eu cheguei a entubar também. Ficou entubada, como induzida. Minha mãe teve também importante a gente falar sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor já tinha ali todo o cuidado com ela, né? Já estava ali preparando ela para que em 2010 ela viesse a receber o governo de Deus na vida dela. Ela teve uma experiência, né? Você disse que viu um homem de branco assim, estendendo a mão para você. Tipo assim, vai tudo ficar bem, né? Quando eu abri o olho, eu via ele saindo assim, que ele tinha estado ali perto de mim, ele já estava saindo. Só que eu só via ele nas costas, mas via assim, aquele manto branco. Sim. Eu imagino... Você sentia quem era essa pessoa? Naquela época eu não tinha noção ainda, que eu estava ainda sendo preparada, né? Pode ter sido um anjo que Deus enviou na hora ali para poder Mas você não teve medo do que você viu? Não, medo não, em momento nenhum. E assim, falando do mundo espiritual agora, né? A Bíblia diz em Hebreus que os anjos, eles lutam em favor dos que vão herdar a salvação. Os anjos são ministros de Deus em favor dos que vão herdar a salvação. Então os anjos, eles lutam
em nosso favor. Os anjos eles estão militando o tempo todo. Os anjos eles estão adorando a Deus o tempo todo. E inclusive assisti até um filme, quem estiver ouvindo esse podcast eu recomendo, chamado, se não me engano, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast aqui, quando você terminar você vai ver na descrição, Criaturas Invisíveis, ou Criaturas Celestiais, alguma coisa assim. Não se preocupem, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, do podcast, o nome exato do filme, que fala justamente sobre essa relação do ser humano com os anjos, né? Os anjos do mal ali que ele chega e sopra no seu ouvido, você não vale nada, você é ruim e tal. Então minha mãe, por não ter o governo de Deus na vida dela ainda, não ter nascido de novo e tal, assim, a gente enfrentou essa barra, eu acredito que com muita dificuldade, porque nós éramos cegos, né? Espiritualmente falando. Verdade. Nós não tínhamos a visão bíblica que nós temos hoje. O Senhor ainda não tinha alcançado a nossa casa. Então eu tenho certeza que simplesmente foi a misericórdia de Deus ali Foi. conosco. Já que tá falando da parte espiritual, vou falar também a outra parte, né? Que veio um rapaz que já era, né? Já estava em Cristo. Sim, Ele esteve aqui em casa, Carlos Eduardo, né? sim. Ele veio aqui em casa e ele falou, olha, seu Nelson, eu e Daniel, na época, eu acredito que a gente não lembra de muita coisa, assim, né? Eu não lembro mesmo de alguns detalhes, mas eu lembro, né, de ele ter falado muitas coisas aqui, profetizado, né, a respeito da família. Ele falou assim, olha, a dona Ana saiu por essa porta, né? Mas ela vai entrar por essa porta de novo e andando. Ele profetizou, A Ana né? vai entrar aqui de novo andando. A Ana não vai morrer, né? Essa doença vai glorificar o nome do Senhor e tal. E aí falou também outras coisas, né? E Deus nos revelou muita coisa a ele também, né? Que Foram estava em outras oculto. coisas que estavam em oculto, que dizia a respeito à vida dele, a vida de meu pai, no caso, a vida de minha mãe, né? E que era Deus trabalhando em muitas situações, né? Através dessa enfermidade. Eu lembro que hoje muitas coisas eu sei porque me falam, né? Porque eu passei um grande período também com perda de memória. Eu tive Sim. perda de memória lá no hospital. E aí eu lembro que o Nel sempre me fala que ele, quando chegava lá no hospital, as médicas chamavam ele e diziam assim, olha, o que a medicina podia fazer por sua esposa aqui já fez. Se vocês Sim. quiserem fazer alguma coisa, né, vocês fiquem à vontade, porque Sim. o caso dela não tem cura mais para medicina. Sim. Eu fiquei com plaqueta de 6.000. 6.000. Fui desenganada várias vezes. Só uma pausazinha. Pra quem não é da área, pra quem não conhece, né? Pra quem é leigo, o normal de plaquetas no nosso corpo é de 100 mil a acho que 400 De mil, né? 150 mil, eu acho que o mínimo... 490. 100 a 400, assim, nessa faixa. 100 mil. Ela caiu pra 6 mil. Maria Helena caiu pra 20 mil. É um número muito Então, baixo. assim, tava despencando. Minha mãe tava com 6 mil. Eu lembro que o médico falou assim, eu nunca vi casos assim sobreviver, né? Não, terrível. É tanto que os médicos, quando me encontravam comigo no elevador, me chamavam de morta-viva, né? Morta-viva. O doutor Flávio falava sempre isso comigo. E aí, uma vez a médica chamou o Nel, conversou com ele, falou, o senhor tem filhos? Ele falou, tenho 2. Ó, o senhor vai preparando seus filhos, porque o caso de Dona Ana não tem mais jeito. O que a gente pode fazer por ela aqui já foi feito. E às vezes ele chegava para me visitar, enfermaria tal. Aí quando eu disse, não, ela não está na enfermaria não, ela foi para UTI. Aí ele disse que despencava lá no corredor do hospital, chorava, chegava alguém para consolar e tal e tal. Então foi uma luta, minha vida realmente foi uma luta. Hoje eu louvo muito a Deus pelo que ele fez em minha vida, o que ele fez na vida da minha família. E, ó gente, o caminho é de Deus, viu? Não tem outro não. tem viu? outro Não caminho. tem outro, viu? E é importante falar sobre isso, assim, o médico, ele vai dar diagnóstico, ele vai falar algo pesado, ele vai dizer, acontecer. Mas assim, sempre direcione a sua confiança para o Deus Todo-Poderoso, para o médico dos médicos. Porque o médico aqui na Terra, ele vai dizer conforme ele acha, né? Conforme a medicina está dizendo. Mas Deus, para quem não tem vivência com Deus, Deus é o Deus que ressuscitou um cara que estava há 3 dias já, mortos. 3 dias. Lázaro. Foram 4 3? dias. Foram 3. Foram 3 dias. Cortar, foram Não, 4. não precisa cortar não. Enfim, depois a gente confere na Bíblia. 4 dias. Eu acho que Importante foi... é que ele foi ressuscitado. Houve 3 ou 4. Eu acredito que foi 3, a Lorena acha que foi 4. Vamos ver a enquete depois quem ganha. Eu sei que quando Jesus soube, né? A irmã de Lázaro falou, meu irmão tá doente e tal.
Resumo, 3 dias depois, ou foram 4, Jesus chegou lá e ele já estava morto. E estava lá dentro da tumba lá, já fedia. E aí o pessoal, eu acho que o pessoal deve ter olhado assim, poxa, 3 dias depois, 4 dias depois, o cara vem, vai fazer o que aqui, rapaz? Eu chamei, ele não veio logo, por quê? Então ele fala assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado através dela. E quando Jesus ora, ele ora, Pai, eu não peço para que... Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu oro aqui ao Senhor para que eles creiam, né? E aí ele fala pro povo, tirem a pedra. E depois ele fala, vem para fora Lázaro. E Lázaro sai. Enfim, vocês aí que estão ouvindo o podcast, comenta aí se vocês acham que foram 4 dias ou se foi 3 dias. Pra gente ver como é isso aí. E hoje você segue bem, né? Praticamente. Graças a Deus, fiquei no período fazendo manutenção lá no São Rafael, até que o SUS se desligou de lá, né? Hoje eu faço minha manutenção lá no Hospital das Clínicas, mas graças a Deus mesmo, não tenho tido problema nenhum. Tem cuidado de meu pai, né? Isso, tenho cuidado de Nel, que está fazendo o tratamento dele de mieloma múltiplo, mas graças a Deus ele tem nos sustentado. E agora eu tive na médica só para fazer uma revisão, ela me remarcou para abril de 2021. Graças a Deus, nunca mais mancha roxa no corpo. Graças a Deus. Graças a Deus ele me curou. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bom. E 2010 a gente... teve a questão, falar do derrame, né? Foi uma cena muito complicada pra mim. Quando eu cheguei no hospital, quando eu vi aquela cena, minha mãe tinha tido um derrame. A médica, acho que a doutora Cecília é o nome dela, né? Ela conversou comigo, com minha tia também. Sua mãe teve um derrame e tal. Um AVC hemorrágico. Um AVC hemorrágico. E assim, o lado esquerdo dela, do corpo, da cabeça aos pés, o lado esquerdo todo paralisado. Então ela não conseguia ficar sentada sozinha, ela caía para os lados. Assim, foi muita dureza. E eu não lembro, não sei se vocês duas lembram, o período que você ficou debilitada no derrame. Foram meses, Eu lembro dias. aqui em casa. Eu lembro que você ficou aqui em casa fazendo fisioterapia. Eu tive alta, vim pra casa, ainda fiquei dependente aqui. Vera que me dava o banho na cama, né? Eu precisei de conseguir uma cadeira de banho pra mim, que eu ia tomar banho, né? Mas se eu ficasse na cadeira sozinha, eu caía. Então eu não lembro quanto tempo foi que durou essa debilidade. Ainda veio um fisioterapeuta aqui, né? Fiquei fazendo fisioterapia. Assim, Vera ficou direto, né, aqui, cuidando desses itens dos mais básicos, né, os mais complexos. Agora, na parte da fisioterapia, também vinha, inicialmente veio um casal, não foi? E depois ficou sendo um só. Era fisioterapia toda semana. Inclusive, tia Vera, se você estiver ouvindo, você foi muito importante para a nossa família nesse período. Queremos honrar você aqui nesse podcast. No internamento mesmo que eu tive às pressas, ela estava em Maceió. Ela estava lá a viagem. A gente fala tia Vera, mas tem outras pessoas também, viu, gente? Então, quando ela soube que eu estava internada, que eu tinha internado, ela se virou lá nos 30, conseguiu uma passagem de avião de última hora e veio para ficar comigo no hospital. Lembro também de Raquel Mascarros, que muito também me apoiaram. De todo mundo que filma. Né? Joel mesmo uma vez trouxe uma Kombi cheia de pessoas lá de Birimbau para doar sangue para mim. Foi muita... Todo mundo se envolveu, Essas né? pessoas que nós estamos falando são irmãos e irmãs de minha mãe. Biológico. Biológico. Ela tem 4 irmãs e 4 irmãos. Né? Por isso que toda a história também. E assim, eu e o Daniel, a gente não entendia muita coisa. Meu pai tinha que trabalhar, então quem dava esse apoio, a gente, né, criança, não entendia muita coisa e também não tinha muitas maturidade, iniciativas, né, não tinha maturidade, entendeu? Tudo. Então, quem chegou junto nessa hora era família. tia Vera e tia Alzira. Sim, tia Alzira também. Tia Alzira estava também, desde o primeiro momento, quando internou no HGE, tia Alzira dormia lá numa cadeira, né? Quem conhece eu a lembro que estrutura tia Alzira trazia público, sopa, né, pra gente. Tia Alzira trazia sopa. Ela me contava que eu fiquei numa maca lá no corredor, no corredor do hospital, todo mundo que entrava e saía, ela se numa batia cadeira, na maca. quando tinha essa cadeira dura, e ela dormia ali, encostada, que não dormia direito, você dormir numa cadeira dura, no corredor de um hospital. Eu não chamo isso de dormir, né? Enfim. Misael também, meu irmão, no início, deu a maior força, porque quando eu caí aqui em casa, que foi correndo para conseguir um local para eu ir, para me dar tinha um Monza na época, entendeu? Então ele se virou nos 30 aqui para conseguir um local para eu ficar, para internar, para tratar.
E também quando precisou dessa máquina para fazer a plasmaferese, ele fez contato até com São Paulo, eu lembro. Né, que eles me contam tudo isso hoje em dia. Porque no sim, hospital aqui fale. em Salvador não tinha. E aí ele fez contato, ia ser um tratamento caríssimo. Mas aí Deus ajudou que conseguiu aqui no São Rafael. Teve o lance da participação do tio Carlinhos também, não foi? Na questão de contatar com o pessoal do plano de saúde, do Bradesco, o Foi, pessoal todo, isso. ajudou. Foram muitas pessoas envolvidas. A família, no geral, estava envolvida em peso. A gente não vai ter como falar todo mundo aqui, né? Mas o que vem à nossa mente assim são essas pessoas, mas bem envolvidas, a Vilma, né? Os irmãos de minha mãe, as irmãs, Verdade. né? Todos os parentes, os amigos aqui também de onde ela mora, os amigos aqui, os vizinhos, As né? doações de sangue mesmo, quando eu precisei, foram muitas doações mesmo, muitas doações. O pessoal conseguia, ia lá para São Rafael para doar o sangue. Era mesmo. Então eu sou grata a Deus em primeiro lugar e a todo mundo Sim, sim. todo mundo que me apoiou nessa época. Sim. E a minha família também. Pois é, minha gente. Então a mensagem que a gente quer deixar para vocês é a seguinte: não confie 100% no diagnóstico humano. Espere primeiro a resposta que Deus tem para você, que Deus tem para você. Se a resposta que Deus tem é uma resposta que você vai ficar vivo, que o seu parente, que sua esposa, que a pessoa que você conhece aí vai sobreviver, ela vai sobreviver, independente do que esteja acontecendo. Se ela foi para UTI, se ela está internada, se está entubada, se está fazendo quimioterapia, radioterapia, se amputou perna, não sei qual é a situação, não sei qual é a realidade, não sei quem é que tá, se você está ouvindo agora, se está no hospital ou não. Mas assim, o que a gente quer deixar claro é, o diagnóstico final, quem dá é Deus. Amém. O bater o martelo ali, quem dá é o justo juiz. Ele que dá a Verdade. vida, ele Então, que tira. se você tem sua fé, tem sua esperança ali alimentada, e o médico falar, não tem mais jeito, já fizemos tudo possível e tal. Não perca sua esperança. Continue crendo, porque minha mãe, eu não sei se todo mundo tem noção do que é ser desenganado, mas ser desenganado é o cara que é a autoridade máxima na situação, né, abaixo de Deus, que é o médico, é falar assim, ó, tudo que a gente tinha que fazer já fez, não tem mais jeito. É isso aí. Você Esperar a morte receber, chegar. é esperar a morte chegar. Conforte seus filhos aí, chame eles e tal. E eu lembro meu pai chamando a gente, falando, né, olha, vamos nos unir aqui, meu pai sempre chamava a gente para rezar junto, né? Nós éramos católicos apostólicos romanos na época. Enfim, e nós tínhamos essa questão de rezar também muito forte, né? Até mesmo orar, né? Porque, enfim, reza e oração, o foco é recorrer a Deus, né? O foco é recorrer a Deus. Então, assim, choramos muito. Era um momento, assim, difícil também, eu acredito, até no comércio, né? Que estava bem difícil. Era um momento, assim, que estava difícil de vendas, estava difícil das mercadorias, as mercadorias Conseguia pagar as faltando, contas, assim. A situação financeira também estava muito crítica, estava muito difícil também. Então, assim, foram lutas em cima de lutas. Muito difícil pra gente novo demais, eu e Lorena, no caso. E é isso, e Deus é aquela coisa, né? Aquele ditadozinho, Deus dá o frio conforme o cobertor. E quando Deus dá um frio demais que o seu cobertor não suporta, Ele dá o cobertor dele para você, entende? É mais ou menos isso aí. Eu lembro que Nel me conta que às vezes ele vinha do hospital, né? Com tudo isso que os médicos passavam para ele, ele disse que chegava aqui, ia lá para baixo, onde ficam os cachorros hoje, que era atrás da padaria. É tipo um sítiozinho. É, e ele se acabava de chorar, ele disse que abaixava a cabeça assim, pedia a Deus, pedia, ô Senhor, não leve minha esposa, Sim, ela sim. precisa criar os filhos ainda. Ele disse que chorava muito, porque lá é assim meio que isolado, né? Então era um lugar que ele ficava assim à vontade. Então ele pedia muito a Deus. E resultado, né? Deus trabalhou muito, acho que trabalhou mais na vida dele do que na sua. Você falou o que eu tava pensando em falar. É isso aí. Deus veio mudando comportamentos de meu pai, que não eram legais, né? Não eram comportamentos bons para o Senhor. Ele veio trabalhando nisso já desde antes dele conhecer o Senhor, né? Conhecer de fato. Sim, né? sim. Conhecer de com ele andar, né? É diferente de ouvir falar. E é isso que eu ia comentar também. Ele mesmo fala, né? Que Deus trabalhou muito na vida dele, Deus tratou muito a vida dele, o caráter, né? O jeito de ser, de lidar ali com as situações. Então, assim, Deus sabe o que faz sempre.
Deus fazendo, Ele é fiel. E Deus não fazendo o que a gente pede, Ele também é fiel. Continua sendo fiel. Porque assim, as pessoas tendem a imaginar dessa forma, né? Vou pedir aqui para a pessoa que eu gosto ficar boa, sair do hospital e tal. Se Deus atende, Deus é fiel, tá vendo o que eu disse? Deus é fiel. E se Deus não atende? Afinal de contas, a Bíblia diz o seguinte: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, não é verdade? Então Deus quis ter misericórdia de minha mãe, quis ter misericórdia da nossa família. Aprove a Ele agir dessa forma. Verdade. Então a gente agradece ao Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo o que passamos, por todas as lutas. Não foi fácil, não foi fácil. Verdade. Algumas coisas eu tenho consciência. E muitas coisas eu fiquei sabendo porque me contaram depois. Sim. Foi uma história realmente... Perdeu memórias, né? Algumas memórias. Foi pra UTI, eu lembro que pra entrar na UTI você tinha que botar aquele roupão, né? Quem frequenta mais o hospital já sabe. Um roupão, tipo de cama, material de cama, tudo descartável. Teve uma ali. época que eu fiquei mais de uma semana na UTI. Então, quando eu saí da UTI, eu fiz um exame, né? O SWAB, né? E aí eu tinha contraído uma bactéria e eu tive que ir para o isolamento. E Deus foi tão bom comigo nessa parte, eu vejo isso como uma bondade, porque eu fiquei num quarto, aí tinha direito a ficar ou Daniel, ou Lorena, ou Nel, ficavam comigo lá, Sim. né? Tinha uma cama só para acompanhante, isso, né? eu acho que isso foi Um quarto cuidado só de pra Deus, você. né? Foi um cuidado especial. Apartamento, né? Você foi para apartamento. Foi. Apartamento, para você ir para apartamento, você tinha que pagar muito caro o teu plano ali Porque e eu estava tal. internada lá pelo SUS na época, né? A cena, acho que uma das cenas piores que eu vi foi uma época que você estava na UTI também, você pediu água. Aí a gente ia lá, era rapidinho o tempo da UTI, né, de visita. Não Aí podia tomar não podia, água. nessa época, eu não sei se ela ia fazer algum exame, ela não podia ingerir água, mas ela sentia muita sede, né? Ela tava com muita sede, ela me deu um pouco de água. Aí eu olhava assim pra técnica, a enfermeira, não lembro, aí ela falava que não podia dar. Ixi, aquilo cortava o coração demais, meu Deus. Era, foi muito difícil. Mas é isso. No geral, alguém tem mais algo a acrescentar? Lembra de algo mais que eu não estou lembrando? Teve o derrame, teve a parte da UTI, não foi? Quer falar a questão do olho? É, do olho mesmo, a sequela que você ficou. Foi na primeira crise que eu tive, eu perdi o sangramento na minha retina. Já foi na direita. primeira, em 2001? Foi. Foi mesmo? Que eu senti a vista assim embaçada, aí quando fez o exame, aí constatou que foi um sangramento na retina. Sim. E aí, por conta disso, Você não vê só o centro, né? Mas vê ao redor. o médico disse que não tem cirurgia, mas quanto a isso, Graças a graças a Deus, Deus, o outro não olho tá perdeu bom. a visão toda, né? Isso. O importante é que a palavra diz o seguinte, que aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que Deus tiver misericórdia até o fim, eles vão receber um novo corpo glorioso, né? Então esse corpo aqui nosso, pecador, corpo cheio de defeitos, cheio de doenças, cheio disso, cheio daquilo, isso aqui vai embora, isso aqui vai virar pó. E o nosso corpo glorioso, naquele grande dia, o Senhor disse que nós receberíamos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, né? Espero ter outras pessoas também para poder falar sobre esse tema, né? Quase morri, mas sobrevivi. Se você quase morreu, mas sobreviveu, é sinal que Deus ainda quer você aqui mais um pouquinho. Deus tem algo para sua vida, né? Se você ainda não é convertido, busque entender quem é Jesus Cristo. É diferente você conhecer a Deus de ouvir falar e conhecer de com Ele andar. É muito diferente. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Curta o vídeo aí, comenta o que você achou, compartilha para outras pessoas, que com fé em Deus esse podcast vai trazer esperança para alguém que está enfermo no momento, vai trazer esperança para alguém que está passando por uma situação difícil. E é isso aí, Deus está no controle. Amém. Isso aí é Luke latino lá no fundo. Valeu, pessoal, Deus abençoe.